A necessidade de cristalizar a alma. Vamos começar nossa cátedra desta noite. Antes de tudo, meus estimados irmãos, faz-se necessário conhecer o caminho que nos leva à autorrealização íntima do ser. Indubitavelmente, é urgente compreender a necessidade de cristalizar em nós isso que se chama alma. Jesus Cristo disse: na paciência possuireis vossas almas, mas, antes de tudo, convém entender o que é aquilo que se chama alma. Certamente, hei de dizer-lhes que a alma é um conjunto de leis, princípios, virtudes, poderes, etc. As pessoas possuem a essência, o material psíquico para fabricar a alma, ou melhor diríamos, para cristalizar a alma, mas ainda não possuem a alma. Obviamente, quem quiser possuir aquilo que normalmente se denomina alma, deverá desintegrar os elementos psíquicos indesejáveis que em nosso interior carregamos: ira, cobiça, luxúria, inveja, orgulho, preguiça, gula, etc. Virgílio, o poeta de Mantua, disse: ainda que tivesseis 1000 línguas para falar e paladar de aço, não alcançaríeis a enumerar todos os vossos defeitos cabalmente. Obviamente, estes últimos denominam-se no Tibete agregados psíquicos. Tais agregados parecem-se muito aos elementares de que falam as diversas organizações de tipo ocultista, são a viva personificação de nossos erros. Disse que Jesus de Nazaré expulsou do corpo de Maria Madalena 7 demônios. Indubitavelmente, estes representam os 7 defeitos capitais, e multiplicam-se incessantemente. Tal afirmação do crístico evangelho quer dizer que o Cristo íntimo expulsou de Maria Madalena os diversos agregados psíquicos inumanos que ela possuía. Cada um desses agregados está organizado de uma forma muito similar à personalidade humana, possuem seus 3 cérebros, o intelectual, o emocional e o motor instintivo-sexual. Cada agregado parece uma pessoa realmente. Se dizemos que dentro de nossa pessoa humana há muitas pessoas vivendo, não estamos exagerando a nota, assim é. Todos esses agregados combatem-se mutuamente entre si, lutam pela supremacia, cada um deles quer ser o amo, o senhor, e aquele que consegue se impor, aquele que consegue controlar os 5 cilindros da máquina orgânica em um instante dado, se crê único, momentos depois, no entanto, é derrubado e outro ocupa seu lugar. Assim que, na realidade, qualquer pessoa não é a mesma sequer durante meia hora. Parece isto incrível, mas assim é. Vocês mesmos, sentados aqui, na segunda câmara, escutando, começaram com um agregado, sentarão-se a ouvir, o mesmo estava muito alerta. Mas se põem atenção ao que ocorreu em seu interior até este preciso momento, descobrirão que agora são diferentes, que não são os mesmos que chegaram aqui e se sentaram. Por quê? Porque o agregado psíquico que controla a máquina orgânica, e que começou sentandose, foi deslocado por outro que agora está escutando. Se dissesse que vocês são os mesmos que começaram, estaria abusando da mente de vocês e da minha própria. Assim que, na realidade, os agregados psíquicos estão mudando, tão logo é um o que controla os centros capitais do cérebro, como o outro, nunca permanecem os mesmos. Quanto à essência, que é o mais digno, que é o mais decente que temos dentro de nosso interior, a própria consciência, inquestionavelmente encontrás enfrascada entre todos esses múltiplos agregados, processando-os em virtude de seu próprio condicionamento. Cada um de vocês é legião. Recordemos o que o Mestre Jesus perguntou ao possuído do Evangelho bíblico: qual é o teu nome? E o possuído contestou: meu nome é Legião. Qual é o nome de cada um dos aqui presentes? Legião. Não têm vocês uma verdadeira individualidade, não a conseguiram, a consciência em cada um de vocês dorme, terrivelmente. Por quê? Porque se processa em virtude de seu próprio engarrafamento, então se acha em estado de hipnose, e isso não se pode negar. E quanto à alma em si mesma, conseguiram acaso cristalizá-la? Se dissesse que não tem vocês uma alma imortal, estaria também mentindo. Consciente sou que sim a tendes, obviamente, que cada um de vocês tem sua alma imortal, mas não a possuem. Alguém poderia ter um belo diamante, guardado em alguma caixa de segurança, possivelmente gozaria pensando que tem tal jóia, mas se estivesse empenhado, não a possuiria, saberia que tinha jóia, mas também não ignoraria que na verdade não a possui. Muitas vezes alguém recebe uma bela herança, sabe que a tem. Mas uma coisa é tê-la e outra coisa é possuí-la.
A alma de vocês, onde está? Viaja pela Via Láctea, moves em toda esta galáxia, mas vocês, que estão sentados aqui, não a possuem, sabem que a têm, mas uma coisa é saber que a têm e outra coisa é possuí-la, assim que vale a pena possuí-la. Mas, como chegariam a possuir sua alma? Pois desintegrando, definitivamente, os agregados psíquicos, porque a alma e os agregados são incompatíveis, são como o óleo e a água, não podem misturar-se. Se nós não conseguimos desintegrar os agregados psíquicos, viva a personificação de nossos defeitos de tipo psicológico, perdemos a alma. De que serviria de Jesus Cristo, se um homem adquirisse todos os tesouros do mundo, mas perdesse sua alma? De nada lhe serve isso. É possível perder sua alma? Sim, é possível. Quem ingressa nos mundos infernos, perde sua alma, isso é óbvio, triste é perder esse tesouro. Haveria alguma forma de não perdê-lo? Sim, repito, cristalizando em si mesmo, aqui e agora. Quando se quebra completamente e desintegra o agregado psíquico da luxúria, ou os agregados, porque são muitos, cristaliza na essência que carregamos dentro, essa virtude preciosa da alma conhecida como castidade. Quando se consegue destruir, aniquilar o agregado psíquico do ódio, cristaliza então, em si, a preciosa virtude do amor. Quando se consegue reduzir a poeira cósmica o agregado psíquico do egoísmo, cristaliza então, em si, a virtude preciosa do altruísmo ou o cristocentrismo. Quando se consegue aniquilar o agregado psíquico do orgulho, então, cristaliza em nós a virtude inefável da humildade. Chegada a esta parte de nossa palestra, hei de dizer que, lamentavelmente, muitos textos de tipo ocultista, esoterista, etc., levam a pessoa ao orgulho místico, e isso é grave. Conotados autores, muito veneráveis, afirmam que nós somos deuses, que cada um de nós é um deus. Obviamente, esta declaração vem fortificar em nós o orgulho místico, que causa muito dano na senda da autorrealização, porque alguém, convencido de que sim é um deus, pode transformar-se em mitômano. Inquestionavelmente, não é possível converter-se em um verdadeiro iluminado quando se tem orgulho. Não poderia eu jamais pensar em um Deus bêbado, fornicário, adúltero, brigão, egoísta, invejoso, ciumento, luxurioso, etc. Cada um de nós é, na realidade, tudo isso. Tenho sentido muita dor ao encontrar sempre nos textos ocultistas, etc. Sem citar neste momento organizações, algumas muito veneráveis, esta tremenda afirmação nociva, de que somos deuses. É melhor sermos sérios e concretizarmos a realidade dos fatos, olhar o que somos e não formarmos ilusões. Comemos, bebemos, fornicamos, adulteramos, odiamos, criticamos, somos ciumentos, etc. Acham vocês, acaso, em um Deus assim? Melhor é dizer, somos vis vermes da lama da terra, e estar convencidos de que o somos. Se quisermos convencer-nos, bastaria que fossemos sinceros conosco mesmos. Se examinarmos cuidadosamente nossa existência, descobrimos que na verdade não é uma das 7 maravilhas do mundo. Esse exame que façamos sobre nós mesmos e sobre nossa própria vida, será de maravilhosas consequências, porque nos permitirá saber o que somos, entender que não somos mais que um pobre pecador, que somos vis vermes da lama da terra. Assim, desta forma, marcharemos pelo caminho da simplicidade e da humildade. Quando alguém desintegra na realidade, esse agregado psíquico do orgulho, cristaliza obviamente em nós a humildade, que é a virtude mais preciosa. Tenhas em conta de que não somente existe o orgulho baseado nas posições sociais, no capital, na linhagem de família, etc. Há um orgulho muito pior e mais nocivo que todas essas formas que acabo de citar, e é o orgulho místico, crer nos santos, muito sábios, o sentir nos deuses, crer ou supor que ninguém é mais grande que nós, que somos grandes iniciados, etc., etc. Isto é grave, porque na realidade, o orgulho nunca permitirá que tenhamos correta relação com as partes mais elevadas do ser. Quando não se pode relacionar-se corretamente com as partes mais elevadas do ser, também não se pode gozar da iluminação, terá que viver atido a livros, a ler, a escutar conferencistas, nunca terá a experiência mística do real. Assim que, antes de tudo,
faz-se urgente realizar nestes estudos, que consigamos eliminar de nós mesmos o orgulho místico, que é o mais perigoso. Se o conseguimos, aflorará em nós a preciosa virtude da humildade. Cada vez que eliminamos um agregado psíquico cristaliza uma virtude, um poder, uma lei, uma faculdade, um dom, etc. Assim é como pouco a pouco vamos cristalizando a alma em nós, essa alma que normalmente vive por lá, na Via Láctea, viajando, irá cristalizando lentamente em nós. No entanto, devemos afirmar também que se a água não ferve a 100 graus, não cristaliza em nós o que deve cristalizar, e não se desintegra o que se deve desintegrar. Com isto de que a água deve ferver a 100 graus, estou falando de forma parabólica. Quero dizer que precisamos passar por grandes crises emocionais para desintegrar cada defeito de tipo psicológico. Sei do caso de uma irmã gnóstica que está trabalhando de forma terrível sobre si mesma, com perigo até de adoecer do coração. Essa irmã, em tremendos e supremos autoarrependimentos, chora diariamente e geme, sofre, nunca se julgou mais que ninguém, e no entanto, é um bodhisattva caído, o bodhisattva de um anjo. Oxalá muitos imitassem esse exemplo. Quem assim age, com supremo arrependimento, trabalhando sobre tal ou qual defeito de tipo psicológico, inquestionavelmente vai desintegrando, um a um, os agregados psíquicos, e em seu lugar irá cristalizando neles, aquilo que se chama alma. E quem consiga a desintegração completa de todos os elementos psíquicos indesejáveis que em seu interior carrega, cristalizará, em si mesmo, o 100% de sua alma, conjunto, repito, de virtudes preciosas ou gemas inefáveis, atributos e leis, dons e qualidades de perfeição. Até o mesmo corpo físico deve transformar-se em alma, só assim se chega aonde há que chegar. Conheço muitos eruditos, de faiscante intelectualidade, que têm bebido em todas as filosofias, seja do Ocidente ou do Oriente do mundo, que conhecem o hebraico, e o sânscrito, e o grego, etc., mas sofrem o indizível, não gozam da iluminação. Por que não fabricaram eles ainda o Bodhisattva? Esta palavra poderá soar a vocês um pouco estranha, trata-se de um termo oriental. No Japão, China, Índia, Nepal, onde nascerá antes Gautama, o Buda Sakyamuni, denominava-se Bodhisattva a alma cristalizada de um homem ou de uma mulher, claro está. É maravilhoso ver como todos esses diversos elementos espirituais, virtudes e poderes, vão cristalizando lentamente na essência, conforme ela se vai libertando. Por algo dissemos que a essência é o material para cristalizar a alma. O termo fabricar não nos parece muito correto, encontramo-lo na verdade muito pesado, grotesco, no entanto, muitos autores usam esse termo. Permita-me a liberdade de dissentir com o mesmo, prefiro dizer cristalizar, posto que a alma não é algo que deva fabricar-se, ela existe, o que há é que cristalizá-la, e isto é diferente. Vocês têm visto, por exemplo, um pedaço de gelo, é a cristalização do elemento água. Inquestionavelmente, muito frio, tal elemento toma forma e converte-se em gelo. Assombra ver a cristalização da água, realizar-se de acordo com certos princípios geométricos extraordinários. De forma similar, sucede com o elemento alma, cristaliza de acordo com certos delineamentos matemáticos e geotécnicos precisos, indiscutíveis, até o mesmo corpo, este que temos de carne e osso, deve transformar-se em alma, e é possível transformá-lo em alma, se na realidade nos o propomos. Temos um corpo de carne e osso, este corpo físico está formado por órgãos, os órgãos por células, as células por moléculas, etc. E não há dúvida de que tem havido um princípio diretriz, inteligente, que promoveu a ordenação das células vivas em forma de órgãos. A mim dá-me francamente risada a ideia de células inconscientes, ordenando-se entre si, adormecidas, em forma de órgãos. Que absurdo é isso, células adormecidas, inconscientes, cegas, como diz Haeckel, organizando-se em forma de órgãos. Isso não caberia na mente de ninguém. Dizer que se organizam tais células em forma de órgãos, acusa isto, o do inconsciente de alguns autores que não encontram o que fazer ao ver as maravilhas deste mundo, e que tudo marcha de forma mecânica, como eles creem, sem princípio diretor, e então citam um inconsciente, não.
As células organizarão-se de forma consciente. Graças ao princípio inteligente da Mãe Natureza, é possível que as células se organizem em forma de órgãos. Mas se decompomos um átomo qualquer, seja do fígado, dos rins ou do pâncreas, liberamos energia, isso é óbvio. De maneira que, em última síntese, o corpo físico resume-se dentro de distintos tipos e subtipos de energia, isso é indubitável. Carlos Marques diz: o que é primeiro, a matéria ou a psique ou a matéria? Conclui dizendo que o primeiro é a matéria. Isso é completamente absurdo. Pois, os mesmos postulados de Einstein dizem que a matéria não é senão energia condensada. Recordemos aquele postulado, que afirma o seguinte: energia é igual a massa, multiplicada pela velocidade da luz ao quadrado, a massa transformada em energia, a energia transformada em massa. O que é o primeiro que existe? A energia, que logo cristaliza em massa. Então a psique, que é energia no sentido mais completo da palavra, é o primeiro, depois vem a massa. Vejamos os mundos ao redor do Sol, são enormes massas, cada uma com seu peso definido, um volume exato, no entanto, giram ao redor do Sol, movidos por energia solar. Se não fosse pela energia solar, esses mundos ficariam deslocados no espaço, rolariam eternamente até chocar com algum cometa, ou com outros mundos, seria a anarquia, a desordem, o conflito, mas os mundos marcham de forma organizada. Quem os mantém ao redor do Sol com exatidão? A energia. Obviamente que é a energia centrípeta que os atrai, é a energia centrífuga que os afasta, é a energia que os faz rotacionar, a energia que os põe a girar ao redor do astro-rei. Então, o que é o primeiro, a energia ou a matéria? Obviamente a energia, porque a própria matéria não existiria se não existisse a energia. Para que a matéria exista, precisase condensar a energia universal, e passa a existir a matéria, porque a matéria é energia condensada. Quanto ao organismo humano, o primeiro que existe é a energia, ela permite aos átomos que girem ao redor de seus centros nucleares na molécula, ela permite que se realizem todas as funções orgânicas, não somente as funções meramente reprodutivas ou químicas, mas também as funções relacionadas com as calorias, as percepções, etc. E além disso, aquelas funções que se relacionam com a imaginação e a vontade. Não seria possível conceber um corpo orgânico desprovido de energia. Como se realizariam os fenômenos catalíticos, se não existisse a energia? É que a energia é o primeiro, e a matéria é o segundo. Se a essa energia chamamos espírito ou consciência, ou o que se queira, não importa, mas é o primeiro, o nome não vem ao caso, a realidade é que a energia é anterior à matéria. Existem corpos vitais orgânicos, e isso está demonstrado. Os russos, com um aparelho, puderam fotografar o corpo vital, estão estudando, não somente estão estudando em relação com o organismo físico, mas é mais, estão estudando de forma independente do organismo físico. Batizarão-no com um nome, chamando-o de corpo bioplástico. Resultado? O materialismo dialético na Rússia soviética ficou arrumado por aí, em um canto, agora estudase a parapsicologia, intensivamente, trabalhase com a hipnologia, etc. De acordo com as estatísticas, a maior porcentagem de material didático parapsicológico está vindo da União Soviética. Isto tem molestado demasiado aos chineses, que qualificam agora os russos de revisionistas. Mas é que os russos já passaram por onde os chineses até agora estão passando, isso é o que aconteceu. Continuando com estas questões, diremos que o corpo vital é o que sustenta todos os processos da vida orgânica, chamemo-lhe língua charira ou corpo bioplástico, não importa. À medida que formos desintegrando os agregados psíquicos inumanos, à medida que formos cristalizando a alma, uma parte do corpo vital, a mais elevada, desprender-se-á da parte inferior do mesmo, e integrar-se-á completamente com a essência e as virtudes que na essência tenham cristalizado. O corpo vital tem 4 classes de éteres. O primeiro é o éter químico, mediante o qual se realizam todos os processos de assimilação e eliminação orgânica, assim como os fenômenos catalíticos e outros. O segundo é o éter de vida, mediante o qual é possível a reprodução e gestação dos seres vivos. Esses 2 éteres são inferiores, mas há 2 superiores, o éter luminoso e o éter reflector.
O éter luminoso é o que serve de meio às forças relacionadas com as calorias, com as percepções, etc. E o éter reflector relaciona-se com a imaginação e a vontade. Estes dois éteres superiores desprendem-se dos dois inferiores para integrar-se com a essência, na qual resplandecem já todas as virtudes da alma. Assim nasce, então, o homem etérico, o homem Cristo, o homem alma, o homem espírito, que pode entrar e sair do corpo físico à vontade. Tem-se falado muito sobre os chakras das mãos, dos pés, sobre a lançada aquela de longibus no costado do Senhor, sobre a coroa de espinhos, etc. Esses são os estigmas. Em Gautama, o Buda, aparecem esses estigmas em suas mãos e seus pés, são vórtices de forças magnéticas, estabelecidos no corpo vital, desenvolvem-se completamente, quando os dois éteres superiores desprendem-se dos dois inferiores, e esses dois éteres, organizados na forma do homem celestial, integrados com a essência enriquecida pelas virtudes da alma, formam um homem etérico, o homem cristificado da quinta ronda. Obviamente, estamos na quarta ronda, a primeira esteve no mundo da mente, a segunda esteve no mundo astral, a terceira no mundo etérico, a quarta no mundo físico, a quinta voltará a estar no mundo etérico, então a vida que se desenvolverá no mundo etérico, e haverá homens cristificados naquela época, como os há agora. E o homem cristificado será assim, como estou lhes descrevendo, terá um corpo etérico cristificado, tal corpo substituirá o físico, tal corpo será o veículo de uma essência enriquecida com as virtudes da alma, esse homem espírito da quinta ronda, será o homem Cristo. Se compreendem isso, compreenderão também a necessidade de cristalizar sua alma, só assim poderão independizar-se do corpo físico. Na realidade, o corpo de carne e osso é muito denso, muito material, muito pesado. Quando se consegue fabricar o soma psíquico, isto é, o corpo etérico cristificado, que serve de veículo à essência enriquecida pelos atributos da alma, nasceu em si o homem-espírito, esse homem-espírito já não estará mais preso em seu corpo denso, poderá entrar e sair do corpo à vontade, é o adepto glorioso. Na vida, tem havido alguns homens que o conseguiram, não é demais citar um Francisco de Assis, recordemos também a Antônio de Pádua, místicos cristãos que têm servido de exemplo, e servirão de exemplo às pessoas do amanhã. O homem celestial, realmente, já não é um prisioneiro dentro desse calabouço da matéria física, é livre para sair desse corpo quando quiser, para viajar com esse corpo através do inalterável infinito, para submergir-se, com um tal veículo, nos mundos superiores, para descer ao fundo dos mares ou visitar as dinastias solares, no astro-rei. Mas como se conseguiria isso, se não eliminássemos previamente os agregados psíquicos? Obviamente, seria impossível. Se queremos converter-nos em verdadeiros homens cristãos, precisamos erradicar, de nós, todos esses elementos psíquicos indesejáveis que em nosso interior carregamos. Assim que o Bodhisattva de que nos falam os orientais, é o homem etérico, o homem que cristalizou sua alma em si mesmo, que a possui, o verdadeiro Senhor. Aquele que possuir o Bodhisattva dentro de si mesmo, poderá submergir-se no fundo dos oceanos sem receber dano algum, e visitar os templos da serpente. No Oriente há uma planta que chamam salutana, que cura qualquer ferida por grave que esta seja, assim são as feridas da alma, só o Bodhisattva pode sanar tais feridas. No Oriente há uma planta que chamam buena memória, quem a toma, pode recordar todos os acontecimentos de sua vida atual e de suas vidas precedentes, assim também é o Bodhisattva, de forma similar, quem o possua, poderá recordar todas as suas vidas anteriores. E se visitar os céus inefáveis, ao regressar ao mundo físico, ao voltar a entrar em seu corpo, não esquecerá detalhe algum. No Oriente há uma planta mediante a qual é possível contrariar os feitiços mágicos, malignos, dos tenebrosos. Similarmente, quem possui o Bodhisattva, não poderá receber dano algum dos tenebrosos. No Oriente há uma planta mediante a qual é possível tornar-se invisível. Quem possui o Bodhisattva, poderá tornar-se invisível em caso de necessidade, ante seus piores inimigos. Assim como um pescador ali, pode lançar-se no fundo dos mares entre os tubarões, e defender-se sem receber dano algum, assim também é o Bodhisattva. Quem o possua, similarmente, poderá entrar no fundo dos oceanos, entre as bestas mais ferozes sem receber dano algum. Disse que a flor de lótus, do Logos, sustenta a vida universal. Assim também é o Bodhisattva,
quem o possui, pode conservar seu corpo físico, vivo, durante milhões de anos. São muitos os que me escrevem, queixando-se de que não sabem sair em corpo astral, de que não recordam nada do que lhe sucede fora do corpo físico, de que não tem iluminação, etc. Mas como pode ter iluminação aquele que não possua o Bodhisattva? Só tendo o Bodhisattva, se possui a iluminação. Quem não possua o Bodhisattva, não gozará nunca da felicidade da iluminação. A iluminação não é algo que se dá de graça, não, meus queridos amigos, custa, e muito caro. A iluminação só se explica mediante Dharmadhatu. E o que é o Dharmadhatu? O bom Dharma, a recompensa pelos méritos adquiridos. Só aquele que possua, pois, o Bodhisattva, isto é, só aquele que tenha cristalizado a alma, poderá gozar da iluminação, terá méritos para isso. A iluminação se explica com o Dharmadhatu, isto é, com o Dharma universal, com a recompensa por nossas boas ações. Ninguém poderia gozar da iluminação se não possui o Bodhisattva, e ninguém poderia ter o Bodhisattva se não trabalhou duro sobre si mesmo, se não desintegrou os agregados psíquicos. Assim que, meus queridos amigos, precisamos trabalhar sobre nós mesmos, se é que queremos a cristificação, se é que queremos possuir aquilo que se chama alma. Na paciência possuireis vossas almas, assim está escrito no Evangelho do Senhor. Obviamente, precisais de uma didática para poder aniquilar os agregados psíquicos, inquestionavelmente, temos de começar pela autoobservação psicológica. Quando alguém admite que tem uma psicologia individual, particular, própria diríamos, é claro que se propõe a auto-observar-se. É que é em relação com nossas amizades, na rua, ou no templo, ou em casa, ou no trabalho, ou no campo, etc., 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 onde nossos defeitos psicológicos escondidos afloram, se nós nos auto-observamos de forma contínua, poderemos vê-los. Defeito descoberto, deve ser aberto com o bisturi da autocrítica, para ver o que tem de verdade, em vez de estarmos criticando vidas alheias, temos que autocriticar-nos. Quando temos achado algum defeito, em nós mesmos, devemos analisá-lo cuidadosamente, abri-lo, repito, com o bisturi da autocrítica. Isto é possível com base na autorreflexão evidente do ser, em meditação de fundo. E uma vez compreendido integralmente o defeito em questão, então devemos desintegrá-lo atomicamente. A mente, por si só, não pode alterar radicalmente nenhum defeito. Pode passá-lo de um nível a outro do entendimento, escondê-lo de si mesma ou dos demais, justificá-lo ou condená-lo, buscar-lhe evasivas, etc., mas nunca alterá-lo radicalmente. Precisase de um poder que seja superior à mente, felizmente esse poder existe, encontrase latente nas profundezas de nosso ser, quero referir-me agora, de forma enfática, à serpente ígnea de nossos mágicos poderes, Ísis, Adonia, Reia, Cibeles, Tonantzin, ou a casta Diana, ou Mará, não importa seu nome. Sim, que existe, não fora de nós, não. Dentro. Obviamente, tal poder flamejante é uma variante de nosso próprio ser, mas derivado. Se nós, na meditação de fundo, pedimos auxílio a Devi Kundalini Shakti, a mística serpente dos grandes mistérios, conseguiremos ser assistidos. Ela pode pulverizar qualquer agregado psíquico, se é que foi previamente compreendido em todos os níveis da mente. E uma vez aniquilado, surgirá em seu lugar alguma virtude da alma, alguma característica nova, alguma lei, algum dom especial, alguma qualidade, por este caminho indicado, conseguese quebrar, precisamente, qualquer agregado. Indubitavelmente, se conseguimos a destruição absoluta dos diversos elementos psíquicos indesejáveis, terá cristalizado em cada um de nós a totalidade da alma. Isto indicaria que a essência, enriquecida com todos os atributos anímicos, poderia por sua vez vestir-se com o soma psíquico, que é o veículo da alma, a veste nupcial. Assim é como na realidade nasce o homem celestial em nós, este já não estará prisioneiro do corpo, repito. Recordemos aquelas palavras de São Paulo, quando nos diz, conheci um homem que foi levado ao terceiro céu, onde viu e ouviu palavras, coisas indizíveis, que aos homens não lhes é dado compreender. Paulo foi levado no soma psíquico, como homem espírito, como homem etérico, e de fato conheceu as maravilhas do universo. Assim que, meus queridos amigos, esta noite os convidei,
cordialmente, a cristalizar em cada um, aquilo que se chama alma. Até aqui minhas palavras, até aqui a presente palestra. No entanto, dou a oportunidade para que os que quiserem perguntar algo em relação ao tema, perguntem. Isso sim, sem sair do tema. Item estudante. Mestre, nos faz o favor de um esclarecimento, em relação ao que a morte de momento em momento. No momento em que se anda pela rua e tem a necessidade de pedir pela morte de um eu, terá que pôr-se a meditar na rua? Ou qual é o sistema? Item mestre. Bom, a rua não é precisamente uma das 7 maravilhas do mundo, como para poder alguém entregar-se à meditação, mas sim pode tomar nota do defeito psicológico que na rua o assediou. E já em casa, ou à noite, na hora de deitar-se, entregar-se à meditação. Bastará relaxar o corpo físico, em sua cama, deitado de costas, respirando ritmicamente, imitando melhor a respiração das crianças recém-nascidas, e então, submergido assim, em concentração perfeita e meditação de fundo, reconstruirá a cena onde aquele defeito surgiu, analisará o defeito cuidadosamente, sinceramente, sem escapatórias, sem justificativas de nenhuma espécie, e uma vez que o tenha compreendido, então se entregará à oração. Não esqueçam aquela frase latina que diz o seguinte: bene orasse, est bene laborasse, isto é, quem bem ora, bem trabalha, orar é trabalhar. Submergidos em profunda oração, pediremos a Devi Kundalini Shakti, a Mãe Divina particular, individual, porque cada um tem a sua própria, que desintegre aquele agregado, que já compreendeu em todos os níveis da mente, e deve prosseguir com uma série de sucessivos trabalhos, até que o agregado psíquico em questão desapareça. Esse é o caminho óbvio a seguir. Alguma outra pergunta? Item estudante. Mestre, por exemplo, um eu pode apresentar-se de distintas formas nos distintos centros. Então, sobre esse eu, devese pedir à Divina Mãe, que destrua o eu, como um só, ou em várias subdivisões de um mesmo eu. Porque sempre se apresentam na mente de uma maneira, no centro emocional de outra, item mestre. Um agregado psíquico indesejável tem 3 formas fundamentais de comportamento, porque no centro intelectual expressa-se de uma forma, no emocional de forma emotiva e no motor instintivo sexual, assume outra forma. Mas é o mesmo, não quero com isto dizer que um defeito esteja personificado num só agregado. Obviamente, para cada defeito há múltiplos agregados. De maneira que se o defeito continua em alguma outra forma, há que voltar a estudá-lo, para voltar, novamente, outra vez, a suplicar a Devi Kundalini Shakti sua desintegração final. Muitas vezes, um defeito conta com uma ou mais dezenas de elementos psíquicos indesejáveis, que reveste múltiplas características, mas se nós somos pacientes no trabalho, se não abandonamos a luta, se mantemos continuidade de propósitos, pouco a pouco iremos desintegrando todos os elementos que personificam tal defeito. Alguma outra pergunta? Item estudante. Mestre, qual é o centro que se vai utilizar para descobrir as 49 regiões? Item mestre. Bom, estás fazendo uma pergunta muito difícil de contestar. E eu quero que aqui, os presentes, me respondam por sua vez o seguinte: qual de vocês está preparado para contar as 49 regiões e estudá-las detidamente? Se há algum, gostaria de conhecê-lo. Vamos ver, qual? Sinceramente, algum de vocês poderia conhecer as 49 regiões e falar delas? Não há nenhum. À medida que se for avançando no trabalho, irá descobrindo essas regiões. Antes, é como querer selar antes de trazer os animais, ou como querer ordenhar a vaca sem tê-la comprado. Alguma outra pergunta, irmãos? Item estudante. Mestre, quando se involui a alma imortal? Item mestre. De que lhe serviria um homem de Jesus Cristo, que conseguisse todos os tesouros do mundo se perde sua alma? A esse mais valeria não ter nascido, ou pendurar uma pedra de moinho ao pescoço e lançar-se ao fundo do mar. São palavras do Nazareno. Isto é, quem não trabalha sobre si mesmo, perde sua alma, submerge-se nos mundos infernos até a morte segunda, é um caso perdido. Não desejo para vocês tal sorte, é a maior desgraça que pode acontecer a alguém. Mais vale possuí-la. E somente se pode possuir quando se cristaliza em si mesmo. Alguma outra pergunta?
Item estudante. Mestre, a gente, na maior parte ou, nossos defeitos, é devido às emoções negativas. Poderia nos dizer alguma forma para equilibrar este centro emocional, em relação ao intelectual ou ao motor? Item mestre. Pois, inquestionavelmente, as emoções negativas são muito prejudiciais. Quem é vítima das emoções negativas, tornar-se mentiroso, criminoso, caluniador e perverso. Ponhamos que a um homem alguém lhe diz que sua mulher está em relações amorosas com outro homem. Então, este deixar-se levar por uma emoção negativa, vai e mata a mulher e mata o outro cavalheiro. Suponhamos que a notícia foi falsa e que a pobre mulher somente conservava amizade com aquele senhor, talvez houvesse falado com ele, e nunca pensou ter amores e casos, nem ser-lhe infiel ao marido. Então, o marido, além de assassino, é caluniador e perverso. Assim, pois, as emoções negativas tornam alguém malvado. Como fazer para controlar as emoções negativas? Não resta mais que um remédio: cultivar as emoções superiores do centro intelectual. O centro intelectual tem a parte emocional superior, a parte motora superior e a inteligência da inteligência. Cultivemos a emoção superior do centro intelectual, a música harmônica, a música bela, a música feliz, a pintura, a arte, a beleza, os estudos superiores, a mística inefável, o esoterismo, a gnose, e assim vamos, pouco a pouco, controlando as emoções inferiores. Mas, isso não é tudo. Precisamos, por último, eliminar os agregados psíquicos do centro emocional inferior. Temos que descobri-los, como trabalham, como se manifestam, como diante de uma notícia falsa nos enchemos de emoções, fazemos alvoroço, vamos ao fracasso, todos esses agregados aqui eliminá-los. Temos um amigo no México que é licenciado, um bom amigo por certo. Desgraçadamente, alguém lhe trouxe uma notícia bastante desagradável. Disseram-lhe que sua irmã tinha sido vítima, pois, de um roubo. Este homem creu isso ao pé da letra e encheu-se de grande ira. Como consequência ou corolário, está agora em estado pré-agônico, teve uma embolia cerebral. E era um homem muito capaz, muito inteligente, e por certo, que até gnóstico. Desgraçadamente, não havia eliminado os agregados psíquicos do centro emocional, e por certo, que a notícia era falsa, foi vítima de uma notícia falsa. Caluniou outros. Sim, defraudou sua irmã, resulta que ela era uma mulher honrada, e além disso causou dano a si mesmo, praticamente suicidou-se. Vejam aonde levam as emoções negativas. Por isso é que há que eliminar os agregados psíquicos das emoções negativas. Agregados psíquicos como os do temor, agregados psíquicos como os da ira, agregados psíquicos como os do ódio, tudo isso é das emoções negativas. Se alguém consegue eliminá-los, não será jamais vítima dessas emoções inferiores. Disse-lhes, pois, o que tenho que dizer com respeito às emoções negativas. Há alguma outra pergunta? Item estudante. Mestre, em nós, quem é realmente o que nos ajuda a auto-observar? São os gnósticos que formamos, ou o sentido da auto-observação conforme se vai desenvolvendo, pouco a pouco, em nós? Item mestre. Pois, a essência mesma é a que auto-observa seus processos, assim é. Item estudante. Mestre, poderá existir o Bodhisattva em nós, existindo ainda alguns agregados psíquicos? Item mestre. Não é possível. Item estudante. Nenhum só? Item mestre. Para que o Bodhisattva exista já totalmente em nós, precisais a eliminação total de todos os elementos psíquicos que em nosso interior carregamos. No entanto, quem os está eliminando, começa, pois, a dar-lhe forma ao Bodhisattva. Não poderia surgir o Bodhisattva da noite para o dia, vai se formando em nós, pouco a pouco, à medida que vamos eliminando os elementos psíquicos indesejáveis. Mas existir cabalmente de forma total, somente quando todos os elementos indesejáveis da psique foram aniquilados. Por isso se tem dito no budismo ortodoxo muito rigoroso que há que passar pela aniquilação budista, palavra que assusta muitos pseudo-esoteristas e pseudo-ocultistas. Alguma outra pergunta? Item estudante. Tem-nos sido dito que se criam os eus por não saber digerir as impressões,
Poderia nos explicar como poderíamos digerir essas impressões de forma positiva? Item mestre. É claro que qualquer impressão não digerida converte-se em eu. Se alguém vem e te diz que um irmão teu foi enganado, pois alguém lhe roubou um dinheiro, e tu te enches de grande ira e dizes, vou buscar este malvado. Mas se tu digeres a impressão, conscientemente, não se forma em ti nenhum agregado, nem vais buscar a ninguém. Mas para digerir essa impressão nefasta que te trouxeram, não deves esquecer-te de ti mesmo. Se de ti mesmo te esqueces e te identificas com o que te estão contando, não poderás digerir a impressão. Mas se tu não te identificas com o que te estão contando, devido a que não estás esquecendo de ti mesmo, então digerirás o que te dizem, digerirás a notícia e não se formarão em ti novos agregados. Mas poderia formar-se um agregado de grande ira em ti, se não digerires essa nefasta notícia. Entendido? Que outra pergunta tem vocês por aí? Item estudante. Mestre, ao estudar um defeito sabemos que tem diferentes agregados. Quando vamos destruir e sabemos quais agregados são, quando vamos destruir o defeito em si mesmo, o que destruímos primeiro, o defeito ou os agregados? Item mestre. É que o agregado é o defeito, e o defeito é o agregado. Chamamos agregados aos demônios vermelhos de Sete, no velho Egito dos faraós, assim se qualificavam os agregados, de demônios. Cada demônio é um defeito, cada defeito é um demônio, item estudante. É que me refiro, com respeito aos Zeus, se tem outros que se desprendem dele? Item mestre. Bom, muitos compadres, isso natural, não? Um defeito está associado com outro e este, por sua vez, está associado com outro. Vejamos uma cena de ciúmes. Um homem tem uma namorada, de repente a encontra na rua, um dia qualquer, quando menos o pensava, em casos amorosos com outro sujeito, etc. O que é o primeiro que se sente? Terríveis ciúmes, mortais. O segundo, uma ira tão horrível que poderia matar aos dois, não é? Terceiro, seu amor próprio ferido. Aqui aconteceu há algum tempo no DF, que o filho, por aí, de um amigo, encontrou a sua namorada com outro cara, sacou sua pistola e disparou contra ambos. Agora está na penitenciária pagando seu delito, 40 anos de cadeia. Claro, a mãe daquele jovem está sofrendo horrivelmente, quanto ao pai, pouco lhe importa. Combinarão-se vários elementos, o eu da grande ira, que cometeu o homicídio, o eu dos ciúmes, o eu do amor próprio ferido, e isso provocou a tragédia. Esses três estão associados. Se esse jovem quisesse desintegrar os atores dessa cena, teria que desintegrá-los um por um e aos três. De maneira que qualquer defeito está associado a outro, isso é óbvio. Alguma outra pergunta? Bom, creio que já não há perguntas.